para a minha vida. Prepara o meu coração para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Digam todos amém. E vamos aplaudir o Senhor Jesus, que Ele merece. Mais forte para Jesus. Isso. Glória a Deus. Amém, irmãos. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Pode se sentar, fique à vontade, tome o seu assento. Deixa eu me apresentar. Eu sou o pastor Orlando Santos. Estou pastoreando agora a Igreja da Graça, nossa casa, né? Nossa igreja, nosso ministério. Deus nos deu essa missão, agora eu estou em Camaragibe. E para mim tem sido uma alegria muito grande. Quando o pastor Leandro Leal falou comigo e disse: pastor, estou para fazer um propósito lá na nossa igreja e Deus tem colocado alguns pastores amigos no meu coração, e um desses pastores é o Senhor. Confesso, pastor, que o coração tremeu, porque para mim é uma alegria muito grande, uma responsabilidade também muito grande poder estar aqui. Alguns meses atrás eu estava aqui nessa igreja na inauguração desse prédio e tive o prazer de ver o pastor Paulo Sabino trazer uma mensagem poderosa. E eu tenho uma certeza que, da mesma maneira como Deus tem usado os servos que têm passado aqui nesse altar para abençoar você, Ele vai usar a minha vida também. Amém? Olha, sem mais delongas, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo de número 33. Abre aí a tua Bíblia, Êxodo capítulo 33. Alguns dias atrás Deus me deu essa palavra. Eu tenho meditado nela, também já preguei lá na nossa igreja em Camaragibe. Só que meditando nela, Deus me deu uma direção para trazer para vocês aqui algo diferente. Amém, irmãos? Então vamos começar aqui a leitura. Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 1 diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o teu povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei, e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. Versículo 3: a uma terra que mana leite e mel, porque não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Versículo 4: e ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios, que são as suas joias. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: povo obstinado és. Se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Versículo 6: então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Versículo 8: e aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés e pelas costas, até ele entrar na tenda. Versículo 9: e aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E tendo o povo
E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinava-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço, Josué, filho de Num, seu servo, nunca se apartava do meio da tenda. Versículo 12. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atende que esta nação é o teu povo. Diga graças a Deus. Deixa eu só fazer uma pequena introdução com vocês aqui. Eu quis ler para não poder ficar falando muito de mim mesmo. Eu queria que você lesse para você conhecer essa parte, que é uma passagem da Bíblia muito conhecida, e muitos de nós até citamos. E o que é que acontece? A gente observou aqui que o povo de Israel, o versículo de número 32 vai mostrar que o povo fez um bezerro de ouro devido à demora de Moisés. Vocês conhecem a passagem, né? Então, para a gente não se prolongar aqui, a Bíblia vai mostrar que Deus ficou triste com o povo. Disse: ó, ele chama Moisés e diz assim: Moisés, manda, vai lá junto com o teu povo que tu tiraste do Egito, sobe lá com eles, porque eu mesmo vou fazer por eles aquilo que eu queria que eles fizessem por intermédio, sabe, da minha força. Isso aqui é só um pequeno trechinho que eu quero falar contigo, porque o mais importante está mais à frente. Eu estava explicando para as pessoas lá na nossa igreja, porque você vai observar que quando o povo entra na terra prometida, é o próprio povo que expulsa os inimigos de lá. Mas aqui no versículo, no capítulo 33, o Senhor Deus diz: olha, eu não vou no meio de vocês, mas eu vou tirar o povo de lá. Eu estava dando um pequeno exemplo. É a mesma coisa de o marido que trabalha a semana inteira e de repente ele tem ali uma folga, e a esposa diz assim: filho, hoje vamos tirar o dia para a gente ficar em casa, né? Para a gente poder ter um momento da gente. E aí ela cria toda aquela expectativa de que o marido vai estar com ela. Aí o marido sai de manhã, se perde no meio do caminho, um vento forte soprou, levou ele para outro lugar. Aquela mulher, ela não vai deixar de almoçar, ela não vai deixar de fazer aquilo que ela estava programada para fazer, porém ela não vai ter a mesma alegria que ela teria se o marido tivesse junto a ela. O que Deus está tentando mostrar aqui, né, nesse pequeno resumo que eu fiz aqui, é que Deus, ele disse: olha, eu vou tirar o povo de lá, os inimigos serão tirados, eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Agora eu não posso ir no meio de vocês. Irmãos, uma coisa que é importante a gente ressaltar aqui: o que é que nos adianta a gente ter uma bênção se a gente não tem um abençoador? De que nos adianta a gente prosperar muito se a gente está longe da presença de Deus? Sabe, eu aprendi nesse tempo de ministério que não é só porque uma coisa está dando dinheiro que Deus está no negócio, não. Eu já presenciei casos de pessoas que, não vou entrar em muitos detalhes, mas teve um jovem que uma vez ele abriu um comércio para ele numa igreja onde eu pastoreava, e ele era o tipo de jovem que não tinha um pau para dar num cachorro. E aí abriu um comércio para ele. Primeiro mês que ele chegou para me devolver o dízimo, eu me assustei. Um monte de dinheiro assim, aquele bolo dentro do envelope. Quando ele entregou na minha mão, eu disse: misericórdia, irmão, que é isso aqui? Ele disse: não, pastor, é meu dízimo. Eu disse: irmão, você está vendendo o que, filho? Ele disse: não, pastor, eu abri um comércio aí para mim, está dando certo, glória a Deus. Eu disse: amém, que Deus abençoe. Só que depois de um tempo, esse jovem, ele não só se perdeu, como ele também levou uns 5 jovens da igreja para trabalhar com ele, e todos eles se desviaram. Estava ganhando dinheiro, mas se desviaram do Senhor.
Deus estava dizendo para o povo: olha, eu vou fazer por vocês aqui. Sabe, imagina comigo, irmãos, é mais ou menos assim. Imagina que você queria que o seu filho, ele fosse lá e jogasse futebol e vencesse. Você tem uma filha, colocou ela no balé e você queria que ela fosse lá e fizesse a apresentação. Sabe, você queria ver o seu filho crescer. Sabe, mas aí de repente o teu filho vai lá e te decepciona. Você vai querer que o seu filho ele perca na vida? Você vai querer que ele continue vencendo? Mas e a alegria do seu coração? Sabe, como filhos nós precisamos promover a alegria ao coração do Pai. O povo ia entrar na terra prometida, amém? Deus ia tirar o inimigo de dentro da terra, porém, o Senhor disse: eu não vou estar lá. Aí é nesse ponto agora que eu quero chamar a tua atenção, porque quando o povo ouviu isso, o povo ficou muito triste. A Bíblia diz que eles tiraram os atavios, tiraram a ornamentação, tiraram os adereços e ficaram tristes. E Moisés, ele, como um homem de Deus, ele, um homem sábio, foi buscar o Senhor. O que eu quero falar para você aqui hoje é sobre generosidade. Pastor, você está falando sobre Moisés, sobre o deserto. Onde é que entra a generosidade nisso? A gente conseguiria colocar ali, pastor, o versículo 13 com a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje? Isso. Como eu falei para vocês, é uma passagem que a gente conhece, né? Porque nesse momento aqui é o momento que Deus fala, Moisés vai falar com Deus e diz assim: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse monte, né? O problema é que às vezes a gente não procura, sabe, se aprofundar naquilo que Deus está falando. Aí a gente às vezes passa batido, a gente se apega àquilo que a gente ouve pela boca dos pregadores. A gente tem que observar o que está escrito na Bíblia. Hoje é uma reunião onde a gente está voltado aqui para prosperidade, amém? E você precisa entender que se você não for uma pessoa generosa, você não vai brilhar. Preste atenção no que está escrito no versículo 13 nessa tradução. Agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos, para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolhestes esta nação para ser tua. Versículo 14. Disse Deus: eu irei com você e lhe darei o quê? Quem aqui quer vitória? Diga glória a Deus. Mas olha que coisa profunda que Deus falou no meu coração. Versículo 15. Então Moisés respondeu: se não fores com o teu povo, não nos faça sair. Moisés era um homem generoso, irmão. Moisés, porque você me pergunta, pastor, o que significa ser generoso? Segundo o dicionário da língua portuguesa, ser generoso é a pessoa que é capaz de deixar de lado os seus próprios interesses para ajudar uma outra pessoa. É alguém que tem bons sentimentos, é uma pessoa de bom caráter. Aí agora eu entendo, pastor, por que Deus ele tinha tanto ciúme em Moisés, porque lá no livro de Judas a gente vai ver que teve um momento em que, porque quando Moisés ele morre, a Bíblia vai mostrar que o Senhor escondeu o corpo de Moisés. Não é assim, irmãos? Aí lá no livro de Judas vai mostrar que teve um momento que Satanás achou o corpo de Judas. E o Senhor Deus mandou com que o arcanjo Miguel fosse lá, não é? E não deixasse ele tomar o corpo do Moisés. A gente vai observar também que Elias,
Elias foi um homem que Deus amou de tal maneira que ele não viu a morte, o Senhor levou ele. Então justifica o fato de Elias ter aparecido na transfiguração do Senhor Jesus. Mas Moisés morreu, irmão. E o Senhor Jesus falou de que aquele que morre, ele não pode mais voltar para o mundo dos viventes. Como é que Moisés apareceu no monte? Uma coisa que eu não sei te responder. Eu acho que somente no céu a gente vai ter essa resposta. Mas você entende o amor que Deus tinha por Moisés? Porque Moisés, ele era um cara que, a gente sabendo da presciência de Deus, a gente sabendo de como Deus, ele sabe de todas as coisas, Deus estava ali observando, vendo a intenção do coração de Moisés, e Deus fala para Moisés, olha que coisa interessante, Deus diz assim, ó, a terra já é de vocês, porém eu não vou no meio de vocês, eu não vou estar lá. Ah, mas se o Senhor não estiver com a gente, como é que a gente vai conseguir vencer todos aqueles inimigos? Ele disse, não se preocupa com isso não, eu vou botar fim aos inimigos, sabe? Eu queria que a minha força tivesse em vocês, para que vocês pudessem ter esse gosto de vitória, porque irmão, você sabe que tudo aquilo que vem fácil, ele vai fácil, mas quando a gente luta para ter uma coisa, às vezes, uma vez eu ouvi uma mulher dizer assim, pastor, para mim assim, pastor, eu estou morando num apartamento ali, lugar bem localizado, um lugar bom de morar, estou morando num apartamento ali, pastor, mas não gosto lá não gosto não, estou lá porque meu filho comprou, não quer que eu more mais sozinho, estou lá morando perto dele, mas eu não gosto de lá. Quantas pessoas queriam morar no apartamento dela? Mas ela não consegue valorizar, por quê? Porque ela não empregou nada ali. Mas ela falava para mim, dizia, pastor, agora eu tenho uma saudade tão grande da minha casa, porque foi ela que colocou junto com o marido cada tijolinho ali. Foi tudo pensado, planejado, todo o trabalho, ela mesma disse, todo o trabalho que eu tive, todo o dinheiro que eu pegava era para colocar dentro. Então aquilo que a gente luta para ter, sabe, tem um gosto diferente. Tem ou não tem, pessoal? Você vê quando uma pessoa pega um carro de uma locadora, ela não respeita buraco não, irmão. Mas quando ela tem o dela, que está pagando todos os meses ali a parcelinha, duvido. Até o tipo de combustível que ela vai colocar, o posto que ela vai abastecer, ela observa. É assim ou não é? Mas se o carro é emprestado, tá. É assim ou não é? Mas quando você luta para ter, você valoriza. Deus estava tentando mostrar para aquele povo que era importante eles valorizarem, sabe, a bênção que Deus daria para eles. Só que o povo não quis. Por que o povo não quis, pastor? Porque o povo foi rebelde, né? Eu não quero entrar nesse mérito, mas aí o povo tinha a bênção. Aí Moisés vai lá, o povo ficou triste, não, poxa, mas o Senhor não vai mais com a gente, meu Deus, não vai adiantar, que alegria vai ter, poxa, a gente vai entrar lá na terra, mas vai adiantar de quê, minha gente? Aí ficou todo mundo triste, aí Moisés foi buscar o Senhor, e quando ele começa a buscar a Deus, ele diz assim, Senhor, você sabe o que é interessante? É que Moisés vai dizer assim, olha, o Senhor me disse que eu achei graça aos teus olhos. Quer dizer, ele começa a lembrar a Deus a palavra que Deus havia falado para ele. Esses dias Deus estava me fazendo entender isso, irmão. Você não pode esquecer nunca das palavras que Deus tem te dado. Esses dias o Espírito Santo me pegou de uma maneira assim, deu um saculejo, eu disse, rapaz, é verdade. A gente não pode esquecer das palavras que Deus tem dado. Deus tem usado o pastor Leandro aqui de uma maneira extraordinária para falar coisas com vocês. Palavras que um dia o pastor falou, você passou por essa porta aqui precisando ouvir aquela palavra, Deus falou ao seu coração, aquela palavra te ajudou a vencer aquele problema e hoje você esqueceu dela. Não, você precisa citar aquilo que Deus falou com você. Você tem que guardar o que Deus falou contigo. E Moisés entra diante de Deus e diz, Senhor, o Senhor falou que eu achei graça aos teus olhos, né? Então, olha com um olhar de amor para a gente. Aí Deus vai e diz assim para ele, tá bom Moisés, a minha presença vai contigo e eu te darei a vitória. Se Moisés fosse um cara ganancioso, oh glória, é agora meu irmão, é tudo ou nada, vou arrebentar. Mas Moisés tinha um coração generoso. Ele vai e diz para Deus assim, Senhor,
Se a tua presença não for, não é assim que está ali, ó. Se a tua presença não for com o teu, não nos faça sair. Aí olha que coisa extraordinária. Vamos lá, o versículo 16, vamos lá. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? Olha que coisa linda, irmão. A tua presença é que mostrará que somos o quê? Dos outros povos da terra. Irmão, o que faz a diferença na vida de uma pessoa é a presença de Deus na vida dela. Eu não sei se aqui a gente tem empresários, pessoas que têm comércios, mas eu tenho certeza, se você está aqui, você tem um comércio, com certeza, não é só você que trabalha com esse segmento que você vende. Você tem concorrência. Mas o que é que Malaquias disse? Mais uma vez vereis a diferença entre os que servem. E qual é a diferença? É a presença. Por isso você não pode nunca perder a presença de Deus na sua vida. Por que você acha que Davi declara no Salmo 51 dizendo: Senhor, retires tudo de mim, só não afaste de mim a tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Irmão, o que faz a diferença na vida de um pregador não é o anel que ele carrega no dedo. Porque eu fiz faculdade de teologia, eu tenho um mestrado em teologia, eu tenho um doutorado em escatologia, né? É tanta agia que a gente não sabe, né? É escatologia, geologia, angeologia. Só que às vezes as pessoas se perdem em meio a tudo isso, porque Paulo disse que a letra mata, mas o que vivifica, o que traz vida é o Espírito. Irmãos, se nós não tivermos a presença, nada prospera. Por que você acha que essa igreja aqui é tão próspera? Em todos os sentidos. Por que você, quando chega nesse lugar, você diz assim: meu Deus, eu queria morar aqui? Deixa eu perguntar, quem aqui tem esse pensamento? Vai levantar uma assim. Não é? Sabe, eu estava aqui para subir no altar, tentando manter a calma, mas o coração Aí eu cheguei aqui, eu tenho me sentido acolhido, é como se Deus estivesse me colocando no colo. Mas o que é que faz essa diferença? Porque prédio bonito como esse aqui a gente tem em toda a avenida, não tem não, pastor? Mas é a presença que está no lugar. Se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse monte. É isso que muita gente fala, não é? Só que não é assim que está escrito. Moisés já sabia que Deus era com ele, e agora ele ora pelo povo. Irmão, eu posso te falar uma coisa? Eu vou confessar uma coisa para o senhor, pastor. O fato de eu estar aqui hoje, o Senhor tem parte nisso. Mas não é porque o Senhor me convidou para pregar aqui, mas é porque as suas orações aqui me fortaleceu. Às vezes a gente vê o pastor postando os momentos aqui, um trechinho, né? Quem vê o pastor no Instagram? Aí tem alguém que olha e diz assim: a Bíblia diz que quando tu fizer alguma coisa com a tua mão direita, esconde a esquerda. Para que o pastor está mostrando isso? A gente não já sabe que ele ora. Mas nos momentos de fraqueza que eu estava passando, e Deus sabe disso, e eu via o pastor 4h pouca da manhã mostrando, chegando na frente da igreja, dentro da minha alma eu dizia assim: Senhor, obrigado. Eu sei que tem um homem de Deus que está me apresentando em oração. Estou falando diante de Deus, pastor. A gente sabe que quem carrega o estado de Pernambuco, no modo de falar, né, nas costas em oração, é o líder estadual. Mas Deus usou a vida do pastor e tem usado muito para abençoar a minha vida. É por isso que ele é tão abençoado.
Por que tu acha que o pastor sai de casa 4 horas da manhã para vir para a igreja orar? Por quê? Se fosse para orar só por ele estava em casa, irmão. Ele está aqui porque ele está orando por vocês. Ele está orando pelos pastores, como ele falava para mim. Ele dizia: Pé, eu tenho orado pelo Senhor. Uma vez eu tive uma oportunidade de sentar com ele lá na sede, na cantina. Abri o meu coração um pouco para ele. Eu chorei conversando com ele. Ele me deu uma palavra, eu guardei essa palavra comigo até hoje. Irmão, se você não for uma pessoa generosa, sabe, deixa eu só te falar uma coisa para tu entender. Tu sabia que a ingratidão, não, o egoísmo é um sentimento que mata e torna a pessoa infrutífera. Você vai olhar o livro de Gênesis. Agora até me fugiu da cabeça. Eu não sei se o pastor vai lembrar, se alguém aqui lembrar. Mas se eu não estou enganado, parece que é no capítulo de número 30 e pouco. Agora me fugiu da memória, da cabeça. Mas a Bíblia fala de um homem que era filho de Jacó, um dos filhos de Jacó, se eu não estou enganado. Agora me fugiu da cabeça, mas a Bíblia, vou falar o assunto, você vai entender, você vai pegar. Eu sei que você é inteligente. A Bíblia fala de um homem que ele casou-se com uma mulher e depois ele era tão mau que ele morreu. O Senhor o matou. Quem? Nabal. Isso. Aí a Bíblia diz que o irmão dele se casa com a mulher, não é? Aí a Bíblia diz que todas as vezes que ele entrava a ela, ele jogava na terra, para que ela não tivesse filho, porque o primeiro filho levaria o nome do seu irmão. Veja que homem egoísta. Isso, os filhos de Judá. Obrigado, minha amada. Está vendo como é bom a gente ter pessoas na igreja que conhecem a palavra, não é, irmãos? Aí, me ajude, a ingratidão não, o egoísmo é um sentimento que mata e que faz a pessoa infrutífera. A Bíblia diz que ele morreu e não teve filhos. Ele nem deu filhos, nem deixou semente para que pudesse herdar o nome do seu irmão, e nem deixou semente para que pudesse herdar o seu nome. Não seja ingrato, não seja egoísta, não pense só em você. Porque olha que coisa interessante, vai dizer no versículo 17: o Senhor disse a Moisés: vou atender o seu pedido, porque conheço você bem, e você conseguiu a minha. Você vai ter a aprovação de Deus quando você for uma pessoa generosa. Não quero me deter nisso. Versículo 18. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender, viu, irmão? Ser ousado. Olha para o irmão que está do teu lado, diga para ele assim: você tem que ser um crente pidão. Não, diga para ele, você tem que ser um crente pidão. Tem gente que comete a tolice e diz assim: pastor, eu vou pedir mais nada a Deus não, porque eu já pedi tanto que Deus já deve estar até. Não, pede. O que foi que Jesus ensinou? Pede, porque todo o que pede. Aí Tiago vai dizer: olha, pedis e não recebes, porque pedis mal. Você tem que pedir. Pede, irmão. Moisés faz o primeiro pedido, aí Deus diz: eu vou te dar a vitória, eu vou contigo. Ele disse: não, o povo. Aí Deus disse: tá bom, eu vou ser no meio do povo também. Aí Moisés poderia parar por ali, mas o que é que Moisés fez? Vai fazer outro pedido, olha lá. Aí Moisés suplicou: por favor, deixa que eu veja a tua. 19. Deus respondeu: eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você. Diga glória a Deus. Irmãos, Deus fará com que todo o brilho dele passe diante de você.
O coração generoso de Moisés, em não pensar só nele, fez com que o brilho do Senhor tivesse sobre ele. Por isso que a Bíblia diz, irmão, mas olha, não é no sentido só espiritual, figurado, não. O mundo espiritual, não. A Bíblia vai dizer que no momento em que Moisés desce do monte, ele teve que enrolar um pano no seu rosto, porque ninguém conseguia olhar o rosto de Moisés. Eu quero essa luz na minha vida, no meu ministério, na minha casa, na minha família. Eu quero essa luz em minha volta, ao meu redor. Olha, eu quando estava meditando nisso, eu lembrei de um vídeo que eu vi há muitos anos atrás. Eu acho que você já deve ter visto também. Eu vou falar só isso aqui para poder encerrar a palavra, tá, pastor? Esse vídeo que eu vi, ele diz o seguinte, que teve um camarada em Oklahoma, no interior dos Estados Unidos, que ele estava ganhando pela quinta vez o prêmio da espiga de milho mais bonita do mundo. Aí os repórteres foram lá e perguntaram para ele, disse, olha, qual é o segredo? Aí disse, o segredo é porque eu compartilho da minha semente com os meus vizinhos. Ele disse, mas se tu compartilha, como é que tu ganha? Ele disse, não, é porque quando o vento bate, o vento sai levando o pólen da planta e pulveriza todas as outras plantações que estão perto dela. Então quer dizer que se a semente dos meus vizinhos forem uma semente ruim, o meu milho vai ser pulverizado, né? Vai receber o pólen também de uma semente ruim. E isso me chamou a atenção. Olha que coisa séria. O fato dele ser generoso e dar a boa semente dele para os seus vizinhos era o que fazia com que o milho dele fosse o melhor. Abra o seu coração para ser generoso. Não pense só em você. De repente você está aqui, você diz assim, pastor, eu tenho pessoas que trabalham para mim. Pense nessas pessoas como se fosse você. Você que trabalha, carteira fechada, você tem o seu patrão. Não pense você que você está trabalhando para enriquecer seu patrão, não. Se você tem esse pensamento, peça demissão, abra um negócio para você. Porque se você não servir para somar, você não vai servir para estar em lugar nenhum. A Bíblia diz que José não era o dono do Egito, ele não era o rei do Egito. Mas quando ele é levado para o Egito, ele chega ali para somar. Você precisa entender que a bênção que tem sobre a sua vida é para que você acrescente também na vida de outras pessoas. Não seja uma pessoa individualista. Abraão foi chamado por Deus e Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias. A bênção não estava sobre ele, estava sobre ele para que pudesse ir para todas as outras famílias da terra. Deus está levantando você, Deus levantou você, Deus tem abençoado a sua vida para que você possa abençoar outras pessoas. Amém? Só para a gente concluir, o versículo não ficar pela metade, ele diz assim, cadê? Vamos ler do início. Deus respondeu: eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você, e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor, e terei compaixão de quem eu quiser, e terei misericórdia de quem eu desejar. Aí o versículo 20, disse mais ainda: não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. 21, mas aqui há um lugar perto de mim, onde você poderá ficar em cima de uma rocha, e quando a minha glória passar, eu porei você na rachadura da rocha, e cobrirei com a minha mão, até que eu teria outro entendimento para passar aqui rapidinho. Volta o versículo 22. Mas aqui não.
Cadê? Isso. Quando a minha glória passar. Não, volta o 21. Mas aqui há um lugar perto de mim onde você poderá ficar em cima. Sempre que você estiver perto de Deus, você vai estar em cima de uma rocha. Versículo 22. Quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha. Irmão, reconheça sempre de onde vem o seu sucesso. Amém, irmãos? Para a gente poder encerrar, Provérbios capítulo 11. Eu vou deixar por ali mesmo. Pode botar na tradução que a gente utiliza mesmo. Eu vou fazer a oração para poder entregar ao pastor. Provérbios capítulo 11, versículo 25. O que é que está escrito, irmãos? A alma generosa engordará, e o que rega também será regado. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, que Ele é digno. Vamos ficar de pé? Deixa eu fazer uma oração por você. Em nome de Jesus. Vou começar a oração e aí eu passo para o pastor. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, põe a mão assim sobre o teu coração. Pai, eu te agradeço e louvo o teu nome por esse entendimento, por essa palavra. Eu oro para que essa palavra ela fique guardada dentro do coração dessas pessoas. Planta dentro de nós esse sentimento, meu Deus, para que possamos ser pessoas generosas, pastores generosos, obreiros generosos. Moisés foi generoso e a tua palavra diz que o teu brilho estava sobre ele. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu creio que o teu brilho estará sobre esta igreja, meu Deus. Eu creio que o teu brilho, cada dia que se passar, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, ele vai aumentando cada vez mais, como diz a tua palavra. A luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu oro pedindo uma bênção especial por cada pessoa que está aqui nesse lugar. Em o nome de Jesus Cristo, dê sabedoria, discernimento, para a tua glória, para o teu louvor, em o nome do Senhor Jesus. Sim, Deus amado e Deus todo-poderoso. Meu Deus, obrigado, Pai. Louvado seja o nome do Senhor em todo tempo. Meu Deus, por esta palavra, por esta mensagem, mais uma confirmação, meu Deus, que o Senhor nos dá, Pai. Como ontem eu pregava aqui no domingo, meu Deus, e o Senhor falou no meu coração que este povo vai brilhar, a igreja vai brilhar. Assim como Jabes, meu Deus, ele se destacou dentre os irmãos dele, ele fez a diferença, porque ele buscou o Senhor, ele invocou o Senhor, e ele foi ousado, meu Deus, no pedido dele. Meu Deus, ouvimos hoje, Senhor, que a alma generosa, Pai, ela prospera. Meu Deus, Moisés, ele foi generoso. Meu Deus, que revelação, que entendimento, Pai. Eu quero ver esta pessoa brilhando, eu quero ver ela se destacando, eu quero ver, meu Deus, ela vencendo, Senhor. Oh, Pai, então vem, olha, meu Deus, para o teu povo, Senhor. Olha, meu Deus, para a tua igreja que clama agora, que busca o Senhor. Fala para ele, Deus, eu quero brilhar. Isso, fala para ele, eu vou brilhar. Fala para Deus agora isso, levante o seu clamor agora, mais uma vez, clame a Deus. Isso, cadê a igreja que ora? Isso, abre a tua boca agora, fala para Ele aonde você quer brilhar, é no seu casamento, é na sua vida financeira, é na sua vida profissional, na sua vida sentimental, é lá na sua empresa. Fala para Deus, Deus, eu quero ver a minha empresa brilhando. Oriabassou, namadabacadarabassou, de cantore bacadarabassurianda da cadarabaxê. Oh, aleluia, Jesus, esta pessoa tem que sair daqui para brilhar, Pai. Meu Deus, na casa, na família, meu Deus, no ministério, isso é teu momento agora com Deus.
É o teu momento agora, meu irmão, é o teu momento. Deus está aqui, Ele se faz presente aqui. Foi Ele que te trouxe aqui. Aproveite agora esse momento para você dizer: Deus, se o Senhor não for conosco, não me deixe subir. Se o Senhor não for comigo, não me deixe, Senhor. Queremos a tua presença, Pai, conosco, Senhor. Queremos a tua presença, Pai, conosco. É o Senhor que nos dá vitória. É o Senhor que dá vitória para este meu irmão, para esta minha irmã. Vai, alguém que está apertado, passando por uma luta, está endividado, que precisa de uma mudança financeira. Vai, esse empresário, esse meu irmão que precisa do teu socorro. Alguém que precisa de uma cura, vem, meu Deus, nesta noite curando. Vem alcançando, meu Deus, este meu irmão. Isso, clame agora. Cadê a igreja que ora? Cadê a igreja que busca? Cadê a igreja? Coloque a sua causa agora diante do Senhor. Isso, eu sei que você fez o seu pedido para entregar para o pastor, para ele levar para orar no cantinho dele de oração, mas agora você vai entregar ali os seus problemas, ali a sua situação, a sua família nas mãos do Senhor. Entregue agora tudo nas mãos dele, vai entregando. Isso, aproveite agora. Esse é o teu momento agora, meu irmão, é o teu momento com Deus. É o teu momento de você colocar tudo diante do Senhor. Vai colocando agora, coloque diante do Senhor. É o filho que está desempregado, sabe, a sua casa. Vai colocando agora tudo diante do Senhor. Aleluia, Jesus. Tua presença traz o céu pra mim, e a essência que havia no jardim. Declara um rio que desce, um rio que desce do trono de Deus, invade a alma, preenche os meus vazios ocultos, abate o meu eu, meus olhos por fé encontram os teus. Eu faço tudo, largo tudo pra te ver, e quando faço tudo, faço só pra ter tua presença, santa presença. E quando fecho o quarto pra te encontrar, não vejo mais a hora, não vejo o lugar, só tua presença, santa presença. Declara: eu faço tudo, largo tudo pra te ver, e quando faço tudo, faço só pra ter tua presença, santa presença. E quando fecho o quarto pra te encontrar, não vejo mais a hora, não vejo o lugar, só tua presença, santa presença. Declara e traz o céu pra mim, traz o céu pra mim. Declare a essência, e a essência que havia no jardim, que havia no jardim. Declare tua presença, tua presença traz o céu pra mim, e a essência, e a essência que havia no jardim.
Dede balabasuri, belebede bede queria bababasuri. Dede balabachore le de de canturi balabadara badara se. Dede basore le de cantoria. Shede balabadore de cantoria balamada kadara basheria. Le baba kadaria. Que adianta-me a prosperidade sem o Senhor? De que adianta, sabe, você prosperar, ganhar muito dinheiro sem o Senhor? De nada adianta. Moisés entendeu isso. Ele não só se preocupava com ele, mas ele se preocupava com os outros. Tem pessoas que às vezes passam por cima de todo mundo para ganhar. Às vezes ele quer mostrar que ele é o maior. Meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nos ajude a olhar para o nosso próximo, Senhor. Nos ajude, Jesus. Fica conosco, Espírito Santo. Fica conosco, Deus Todo-Poderoso. Lebalambaturia labalabá. Busque a Deus em isso, aproveite esse momento, não se canse de buscar o Senhor. Fala para Ele: eu quero a Tua presença, eu quero o Teu Espírito, Senhor. Como eu falava ontem, Jabes, ele disse: Senhor, eu quero que a Tua mão seja comigo, Senhor. Se o Senhor não estiver comigo, não me deixe ir. Não, Senhor, segura nas nossas mãos, Senhor. Segura nas nossas mãos, Jesus. Segura, Senhor. Segura. Porque sabemos que o inimigo não quer, meu Deus, que nós venhamos brilhar. O inimigo não quer que você brilhe. Ele não quer que a sua família brilhe. Ele não quer que sua empresa brilhe. Ele não quer que a sua vida financeira brilhe. Mas Deus quer que você brilhe. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que Ele quer ver você brilhando. Ele quer ver você se destacando. Ele quer ver você crescendo. Isso, diga para Ele: Deus, e eu quero, Senhor, eu quero, meu Deus, glorificar o Teu nome. Fala para Ele: o meu crescimento é para a Tua glória, o brilho na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus negócios, Senhor, é para a Tua glória, Jesus, é para a Tua glória, Pai. Aleluia, 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 glória, glória, glória. Aleluia, Jesus, a presença dEle é real neste lugar. Aleluia, aleluia. Aleluia. Isso, igreja, vai buscando, vai buscando. Enquanto você busca, Deus vai abrindo as portas. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Você vai sair daqui para brilhar, amigo. Você vai sair daqui para brilhar. Neste mês de abril você vai brilhar. Você vai brilhar. Aleluia, 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 aleluia. Diga assim: Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Jesus, pela Tua presença neste lugar. Eu te agradeço em nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Quem está brilhando, diga glória a Deus. Deixa eu falar algo para vocês. Deus está nesse lugar, irmãos. Não é possível, irmão. Se alguém tem dúvida disso, misericórdia. Eu não falei com o pastor nada do que eu, na verdade, citei sobre Jacó com ele antes do que eu estava pregando, e só que um outro entendimento que eu não passei todo aqui para a igreja, um entendimento que Deus estava me dando. E até eu ia falar com alguns pastores sobre essa mensagem. Mas eu não falei nada de brilhar para ele. E ontem eu falei justo isso, e Deus falou ao meu coração: esse mês de abril, essa igreja vai brilhar.
Inclusive, eu estava preparando hoje pela manhã, eu vim orar aqui na igreja, a gente foi orar lá na sede também, que teve uma oração 6 horas da manhã. Eu orei aqui, 4h30, já corri, fui lá para a sede para participar da oração lá 6 horas da manhã. E na hora Deus estava falando no meu coração, domingo eu vou preparar um azeite, não sei se vou colocar dentro de uma lâmpada, alguma coisa vai acontecer. Mas esse domingo eu vou ungir todas as pessoas aqui, todos os domingos, para você brilhar. Você vai brilhar. Quem veio aqui na igreja ontem viu Deus falando, você vai brilhar em todas as áreas da sua vida. Amém? Pode sentar, irmãos, nós já vamos finalizar o nosso culto.